Oito horas diárias de programação ao vivo, podcasts, streaming, muito conteúdo para se informar e entreter e muitos produtos para o seu negócio e para facilitar a sua vida. UOL, um universo de possibilidades. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nessa casa cheia. Uma alegria ver vocês aqui. Queria convidar todo mundo que está pela praça para se acomodar aqui ao redor do auditório. Tem ali também o telão, porque hoje a gente vai encerrar esse dia grandioso de maneira grandiosa, né? Eu falei aqui nas mesas anteriores que a gente teve hoje duas conversas que foram comandadas por colunistas da revista 451. Né? A Bianca Tavolari fez aquela mesa com o Luiz Antônio Simas, que foi incrível, e também o Renan Quinalha, agora há pouco, com o João Silvério Trevisan. E é nesse mesmo formato que a gente finaliza o nosso dia de hoje, com a nossa nova colunista da 451, que é a Juliana Borges, que é uma intelectual incrível, que participa da vida brasileira de maneira muito ativa e que passou a assinar essa coluna na revista chamada Perspectivas Americanas. Então, ela tem colaborado já faz alguns meses, e a gente convidou ela para fazer uma curadoria de mesas aqui na Feira do Livro. Ela fez essa mesa de hoje, que estamos esperando as nossas autoras chegarem até aqui, e também uma mesa que vai ser, também, que promete muito no domingo, entre a professora Cida Bento e a Winnie Bueno. Então, segunda mesa da Juliana no domingo, já peço para vocês anotarem aí, se não me engano é pela manhã. Essa programação ela faz parte de um compromisso que a Feira do Livro tem com a cultura negra, com a literatura negra e com o mercado editorial, as editoras negras. A gente tem aqui a presença, com muito orgulho, de algumas editoras que são de proprietários negros, editoras indígenas, quilombolas e também sem fins lucrativos, as quais a gente, por meio de um apoio que a gente recebeu do Instituto Ibirapitanga, a gente está podendo isentar e assim ajudar na participação deles aqui na feira. Com muito orgulho a gente participa disso. Então, nós vamos ter, inclusive, amanhã de manhã, eu queria convidar vocês, às 9h30 da manhã, uma mesa lá no auditório Armando Nogueira sobre negritude e mercado editorial. Então, vão participar essas editoras que estão aqui, e o Eleilson Leite, da Câmara Periférica do Livro, também, que é uma outra entidade que foi também parceira nesse projeto, e eles vão debater a presença negra no mercado editorial. Então, eu tenho muita honra agora em convidar ao palco as nossas convidadas da mesa de encerramento desse dia. Por favor, Sueli Carneiro, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Uma alegria enorme. Muito obrigado. E a Juliana Borges idealizou esses encontros de uma forma maravilhosa, que é o encontro entre gerações de intelectuais. E aí teremos aqui a grande Bianca Santana, que eu convido ao palco. Bianca!
favor, se acomode. E, enfim, agora é com a Juliana Borges que a gente vai conversar. Juliana, venha, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, agora minha presença é totalmente dispensável. Eu peço licença a vocês. Juliana, vai lá. Obrigado. Bom, boa noite a todos, todas e todes. Que responsa, hein, gente? Que responsa com essa mesa. Mas acho que a gente vai ter uma próxima hora super proveitosa e maravilhosa com essas duas mulheres que eu admiro imensamente e que eu agradeço muito terem topado estar aqui para a gente conversar um pouco sobre as suas obras. E eu tentei pensar um itinerário que colocasse, inclusive, as obras delas duas em diálogo, né? Acho que, para além desse diálogo intergeracional, desse encontro que a gente gosta de se encontrar, de estar juntas, a gente também vê o quanto as obras de mulheres negras, sejam as que estão há mais tempo na luta, sejam a nossa geração, são obras que estão em constante diálogo, né? E eu acho que isso é o mais lindo, assim, pelo menos que eu pensei enquanto eu revisitava as obras delas duas para preparar esse papo aqui com vocês. Então, a gente vai ter uma conversa de 1 hora aqui entre elas. Depois, nós teremos 15 minutos para as perguntas que vão vir do público. Então, tem o pessoal aqui da feira, ali. As perguntas são por escrito, então vocês entregam para elas, podem pegar, né, a fichinha com elas para entregar. E aí, se tiverem muitas, eu vou ter que selecionar para a gente ter esse tempo aqui de conversa. E depois a gente vai ter o momento de autógrafos. E nós teremos uma limitação de tempo, obviamente, né, para a gente não cansar muito nossa querida, porque a gente mima mesmo, a gente cuida mesmo. Então, serão 50 autógrafos, tá? Então, avisando vocês. Eu espero que vocês entendam, né? E vamos celebrar. Acho que, antes de tudo, esse é um momento de celebração. Então, acho que o Paulo já apresentou, né, as biografias. Eu tinha aqui separado para falar as biografias delas, mas acho que o Paulo já fez essa apresentação para vocês. Então, eu vou passar já para as... Não fez? Não? Então, eu estou preparadíssima aqui, gente. Então, vamos lá. A Bianca Santana é jornalista, doutora em Ciência de Informação e mestre em Educação pela Universidade de São Paulo. É diretora executiva da Casa Sueli Carneiro, que faz parte da Coalizão Negra por Direitos, e comentarista do Jornal da Cultura, e autora de Quando Me Descobri Negra, que está sendo relançado pela Fósforo, Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo, também pela Fósforo, e Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro, pela Companhia das Letras. Sueli Carneiro é filósofa, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, cofundadora do Gueledés, Instituto da Mulher Negra. Tem vasta obra entre centenas de artigos, reunidos em Racismo, Sexismo e Desigualdades no Brasil, de 2011, e Escritos de uma Vida, publicado em 2019 pela Jandaíra. Acaba de lançar Dispositivo da Racialidade, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser, pela Zahar. Em 2022, recebeu o título de doutor honoris causa pela UNB, e é uma das principais vozes do feminismo no Brasil, e eu vou dizer, no mundo. E quero mais uma vez agradecer à Feira do Livro, à Associação 451, ao Paulo, por terem deixado eu sonhar com essa mesa e ela ser possível aqui para nós. Bom, eu vou para as perguntas aqui. Vou começar citando o início do livro Continuo Preta, escrito pela Bianca, e que tem uma frase que é a seguinte: eu prometo que o senhor não vai precisar fazer isso de novo. Não que não seja uma honra ser representada, mas o senhor não vai mais precisar nos representar, porque nós vamos chegar. Essa é uma frase da Sueli Carneiro para Abdias do Nascimento, em 29 de maio de 1982, no Tribunal Berta Lutz. Sueli, nessa data que você falava essa frase para Abdias, eu tinha 3 meses de vida.
E eu era filha de uma adolescente negra que tinha completado 16 anos há 1 ano e meio. Em 27 de 10 de 2020, a Bianca Santana escreveu um artigo para a revista Elle intitulado Quer entender o Brasil? Leia Lélia Gonzalez. Bianca começa a crônica com uma citação de trecho emblemático de Lélia, escrito em 1982. No ensaio Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, um ensaio da Lélia, no qual ela traz luz à ideologia racista brasileira, mobilizando memória e consciência. O texto de Lélia, a crônica de Bianca, a promessa de Sueli. Se podemos dizer que há muito ainda do texto de Lélia no Brasil contemporâneo, é verdade que avançamos. Avançamos bastante enquanto mulheres negras. Mas onde nós estamos agora, Bianca e Sueli? Nós chegamos? Para onde iremos? Essa parte não estava escrita aqui. Queria ouvir vocês sobre essa frase da Lélia, sobre esses apontamentos que vocês fizeram e a frase que eu, quando li, pensei profética da Sueli para o Abdias. Imagino que ele esteja muito, muito feliz com o que você disse e onde nós chegamos. Só porque eu sou mais preta, né? Boa noite a todas, todos, todes. Bom, começa com Abdias, é isso? Bom, isso foi um momento muito importante na minha trajetória e foi muito decisivo também, né, em relação ao que eu viria a fazer depois desse dia de 1982, né, naquele tribunal, o Tribunal Berta Lutz, em que as mulheres era um evento importante organizado pelas feministas brasileiras. O movimento feminista naquela época era um dos movimentos mais vibrantes, mais competentes e mais potentes, né, dos movimentos sociais brasileiros. E aquele tribunal organizado com expoentes da sociedade brasileira, homens e mulheres, era um júri simulado voltado para julgar as desigualdades, né, sofridas pelas mulheres na sociedade brasileira. E ele foi construído sem pensar na possibilidade que uma mulher negra ali também estivesse presente, representando as suas especificidades. A única pessoa negra convidada para aquele evento foi Abdias do Nascimento, a figura maior do ativismo, a figura maior do ativismo negro do século XX, o maior expoente do combate ao racismo da minha geração e que eu conheci. E talvez a mais importante figura negra, mais importante combatente negro depois de Luiz Gama, né? E Abdias subiu no palco daquele tribunal e, diante daquela plateia e daquelas eminências que não contava com nenhuma mulher negra, ele faz um discurso extraordinário e ele diz que, diante daquela ausência tão brutal, ele, naquele momento, se faria cavalo de todas as suas ancestrais e simularia as dores de todas as mulheres negras, do passado, do presente e do futuro, e de todas as mulheres negras que estavam naquele tribunal silenciadas, e eu era uma dessas. E ele pedia licença à ancestralidade para incorporar todas as dores de todas as mulheres. E ele começou um discurso dizendo, porque nós, mulheres negras, somos... E aí ele desfilou o rosário, né? O Vale de Lágrimas, né? O rosário que tem sido a experiência de ser mulher e negra nessa sociedade. Foi um gesto de tamanho impacto, porque ele era uma pessoa que tinha uma potência extraordinária na sua expressão. Ele era um ator, além de ser um ativista, de ser um intelectual, de ser um
um homem das artes visuais, ele era também um grande ator. E ele usou toda essa potência, né, artística, inclusive, para dar o recado que aquele evento precisava ouvir. E desnecessário dizer que, depois que ele falou, nada mais não ficou pedra sobre pedra, né? Ele realmente roubou definitivamente a cena e constrangeu, né? Constrangeu absolutamente aquela plateia, aquela audiência e aqueles personagens diante da omissão extraordinária de, num evento de mulheres, voltado para discutir a situação das mulheres brasileiras, não houvesse nenhuma mulher negra ali. Eu estava na plateia, fiquei profundamente tocada, e, quando terminou o evento, eu fui em busca dele, claro. Fui para agradecer. Fui para agradecer ele ter nos redimido, né, naquela situação, porque foi exatamente isso que ele fez, ele nos redimiu. Mas aí eu prometi. Foi uma honra ser representada pelo senhor, eu disse. Nós estamos honradas por isso, mas nós vamos libertá-lo dessa tarefa. O senhor não vai precisar fazer isso de novo, porque nós estaremos presentes daqui para frente sempre. E acho que isso mudou, né? Isso mudou. E eu imagino que do que mudou é esta presença extraordinária de mulheres negras na cena do debate sobre a mulher, na cena feminista. Eu escrevi um artigo, acho que do qual você vai falar, que era Enegrecendo o Feminismo, e eu acho que isso é tarefa que foi cumprida. O feminismo brasileiro já não tem mais a possibilidade de existir como uma força política sem estar radicalmente assentado, né, na perspectiva política que as mulheres negras introduzem, né, ao exigir que gênero, raça e classe são variáveis essenciais na conformação de um ideário feminista no Brasil. Então, eu acho que isso foi feito, né? Essa mudança é extraordinária, e essa mudança foi construída pela construção também de instrumentos políticos por mulheres negras. Nós construímos organizações de mulheres negras de norte a sul do país. E isso significa a capacidade organizativa que a gente alcançou nos últimos anos. Então, tem uma cena aí de um feminismo negro que ele é, digamos, herdeiro dessas lutas travadas pelas gerações anteriores, e que tem o desafio hoje de dizer esse novo feminismo negro, né, que é herdeiro e se hegemoniza, qual é o projeto político que ele tem para a emancipação de todas as mulheres. Esse é o desafio dessa geração. Tá facinho, né? Boa noite. Antes de subir ao palco, eu perguntei para a Natália, da produção: Natália, a gente pode mudar uma coisa rapidinho? Eu fico na primeira fileira, assisto, aplaudo. Vai ser ótimo, eu anoto tudo, né? Aprendo com as duas. Mas não dava mais para desistir, então estou aqui. Muito emocionada, muito grata. Sempre aprendo muito com vocês. E muito nervosa também. Concordo com tudo que a Sueli disse, mas vou tomar a liberdade de trazer outra dimensão. Quando a Marielle Franco foi assassinada no dia 14 de março de 2018, teve uma mensagem muito direta e muito violenta para as mulheres negras da nossa geração, de que,
mesmo que a gente passasse os tetos que essa sociedade coloca desde sempre para nós, mesmo que a geração de Sueli Carneiro tenha alargado muitos caminhos para a gente entrar, e, de fato, nós entramos na universidade, muitas de nós acessamos mais espaços no mercado de trabalho, alargou o caminho. Mas, mesmo que uma mulher negra fosse eleita vereadora em uma das cidades mais importantes do país, ela poderia ser assassinada com muitos tiros, e tantos anos depois, 5 anos depois, a gente ainda não saberia quem é o mandante do assassinato dela, e a gente toca a vida, né? Tá todo mundo bem com isso. Então, tem um marco, na minha percepção, e eu acredito que na das mulheres da nossa geração, de que, por mais que tenha avançado e muita coisa tenha acontecido, tem um limite para a nossa presença, principalmente quando a gente tem condição ou quando a gente tenta disputar condições para a transformação dessa sociedade para todo mundo. A Marielle Franco conversava muito bem com as mães familiares de meninos negros vítimas do genocídio negro, mas ela também conversava muito bem com as famílias de policiais assassinados nesse mesmo contexto. Ela era alguém que transitava por ambientes diversos e costurava uma possibilidade de diálogo que essa sociedade desconhece, porque nós somos uma sociedade apartada. Quem está aqui concorda com a gente. A gente não tem espaços de diálogos entre diferentes. E a Marielle, me parece, né, ter sido uma mulher que buscava e conseguia travar diálogos entre diferentes para algo que a gente ainda não viveu no Brasil, na construção de uma democracia que a gente não sabe qual é. E ela foi executada. Temos muito a comemorar, mas as mulheres negras, a maior parte das mulheres negras no Brasil, segue em condição de trabalho subalterno, seguimos com os piores salários. A pirâmide social brasileira hoje é exatamente a mesma de 1888, a abolição. E isso ainda não mudou. Agradeço muito os caminhos abertos. A gente trabalha todos os dias para avançar nisso, mas falta muito. Está todo mundo acompanhando a tal da PEC 29 e da anistia dos partidos políticos que não cumpriram. Então, a gente tem uma luta social, política gigantesca para que os partidos sejam obrigados a ter um número mínimo de candidatas mulheres e pessoas negras, uma briga imensa para que o financiamento seja cumprido, porque senão não dá para eleger mulher nem gente negra sem dinheiro. E aí, todos os partidos, com exceção da UP e do PSTU, se eu não me engano, todos os outros descumprem a lei e agora eles mesmos vão votar a anistia. Na Coalizão Negra por Direitos, a gente está nesse embate de como é que a gente consegue mobilizar essa sociedade para compreender que a gente precisa cumprir as leis que a gente mesmo aprovou. Desculpa a resposta pouco otimista. Não. Vou tentar melhorar nas próximas. Não é uma questão de otimismo. Cada momento histórico, cada etapa vencida de uma luta, ela traz novas contradições. É simples assim. Já disse o velho barbudo, né? Então, já disse. Não, eu conheço a cartilha muito bem. É a cartilha da minha geração, né? Então, são novas contradições, se agudizam, inclusive. E muito do que você coloca é produto, inclusive, da radicalização que os deslocamentos que a luta antirracista está colocando na sociedade. Né? Então, linda, se fosse fácil... Maravilha. E eu acho que isso dialoga um pouco com essa outra pergunta que eu pensei aqui, né? Eu sempre pensei perguntas com introdução, gente, porque com essas duas gigantes aqui tem que ter contexto. Mas, em Continuo Preta, essa frase, perdão, Continuo Preta, essa frase ela ecoa, né, é carregada por múltiplos sentidos pela provocação
aqui do nosso encontro, né, que nomeia o nosso encontro. A questão da consciência ela é um ponto que me parece importante, se não fundamental para a intelectualidade negra, né, fruto muito da percepção, da constatação, né, de que o racismo brasileiro sequestra de nós essa consciência. Então, Sueli Carneiro ela afirma que continua preta, Bianca Santana descobre já na juventude sua negritude, ou problematiza e expõe o embranquecimento, e, ao mesmo tempo, expõe o deslumbramento da descoberta, em Quando Me Descobri Negra, e reafirma esse posicionamento na crônica As Bases de uma Consciência Preta. Então, eu queria trazer aqui as provocações das redes sociais. Vou trazer aqui para as duas. Então, eu gostaria de que a gente falasse sobre... Acho que é importante a gente enfrentar essas questões, né? Então, a gente falasse sobre essa multiplicidade da negritude, né? Sobre as armadilhas do colorismo e sobre as armadilhas do que a gente conversava ali atrás, né? Dos fiscais, né? Fiscais de melanina. Porque eu acho importante a gente afirmar que essa mesa aqui ela é negra, ela é negrume, ela é negríssima. E a gente não tem dúvidas disso, né? Então, eu gostaria que a Sueli, mais uma vez, eu falo mais uma vez porque eu já vi várias vezes falando sobre essa frase, né? Entre esquerda e direita, continuo preta. Então, eu gostaria que ela... Mas não é sobre colorismo, é que eu quis trazer também essa... Quis deixar a coisa mais quente aqui para a gente. Mas eu gostaria que a Sueli ela trouxesse mais uma vez e deixasse explícito o que ela ponderou nessa afirmativa, né, de que continuamos pretos entre progressismos e conservadorismos, mas isso não significa... não vou responder, senão vou dar a resposta dela. E também queria que vocês duas falassem, desenvolvessem também sobre essa importância da consciência negra, né? Acho que a gente vê, como a Sueli disse anteriormente, o avanço da luta antirracista, da luta do movimento negro, faz também ter um tensionamento maior do conservadorismo, né? Então, a gente vê, no do Dia da Consciência Negra, muitos questionamentos, né, da consciência humana, essas coisas, né? Então, eu quis trazer para essa mesa essa dimensão da importância da consciência negra, da importância dessa retomada de consciência, porque me parece que isso está sempre presente nas suas formulações, Sueli, quando você faz o diagnóstico do racismo brasileiro, quando você formula sobre o dispositivo da racialidade, que é a próxima pergunta. Mas, durante toda a leitura, eu percebia você dialogando com essa questão da consciência. A Lélia Gonzalez traz também sobre isso, né? Vários intelectuais negros passam sobre isso. Na obra da Bianca Santana, também, nas suas crônicas, né, isso está sempre sendo pontuado. Por isso que eu quis trazer isso aqui. A questão do colorismo foi para a gente trazer uma quentura aí dos tuiteiros para a nossa mesa aqui. Vamos tentar, tá bom. Essa história do entre a esquerda e a direita continua preto, realmente é uma frase que eu disse há mais de 20 anos atrás. E ela vai e volta, e ela é muito usada abusivamente, inclusive, ela é descontextualizada, ela é muito manipulada, né, de acordo com a conveniência, né, de cada um. Quando eu estava pensando essa frase, eu estava discutindo um contexto de uma tradição sociológica, né, que instituiu duas matrizes teóricas para se pensar o país e para pensar no interior do país as relações raciais no interior do país. A gente teve uma ideologia de longa duração, e que é ainda prevalente em algum nível, né? O que nós chamamos de mito da democracia racial, que foi a solução que a direita deu, né, para o problema. E esse mito ele reza que nós vivemos numa sociedade racialmente harmônica, né, sem conflito. Eu sempre me lembro de uma frase do Gilberto Freire, que abria um artigo dele, que ele dizia assim: devemos nos considerar uma sociedade
um país que goza. Devemos nos considerar, é importante o verbo, gente, atenção, devemos nos considerar uma gente que goza de extraordinária harmonia racial, contraste com outros lugares em que ódios prosperam. E ele estava se referindo à África do Sul, Estados Unidos. Nada a ver conosco, não é? E, acima de tudo, tinha o verbo era uma imposição. Não importa se nós somos ou nós não somos, é como nós devemos nos considerar. E o devemos nos considerar, isso também organizou a etiqueta das relações raciais sob o manto do mito da democracia racial. Eu sempre vou insistir, vocês devem ter me ouvido falar isso várias vezes. Tem um acordo sob a égide do mito, os brancos dizem, nós dizemos que não tem racismo nesse país e vocês, pretos, fazem de conta que acreditam. Esse era o acordo. E, enquanto esse acordo prevalecer, tudo vai andar bem por aqui. E eu digo que eu pertenço a uma geração que, nos últimos 40 anos, a grande tarefa que se colocou foi questionar esse mito, foi destruir esse mito. Esse foi e dizer, isto aqui nunca foi uma democracia racial, muito pelo contrário, desenvolver uma das formas mais perversas de racismo que existe no mundo, porque ele é absolutamente mascarado, ele é absolutamente hipócrita, ele é eivado de sutilezas que impedem que o confronto racial aflore em toda a sua magnitude e com toda a crueldade que ele esconde. Isso do lado da direita. À esquerda, nós temos a ideologia da luta de classe. E essa ideologia professa que qualquer uma dessas questões que eles chamam de identitárias, não é? Elas são epifenômenos da questão maior e estrutural, que é a luta de classe. O que eu tendo... ao dizer isso, desconsidera a magnitude que o problema racial tem no Brasil, que a gente percebe através do quê? Das desigualdades raciais. Eu digo que eu vivo num país racialmente apartado. Que aqui nós temos um mesmo país, você tem 2 territórios, e que tem padrões de desenvolvimento humano radicalmente diferentes, cada um deles. O IDH da população branca é equivalente ao da Bélgica. O IDH da população preta desse país é abaixo do IDH de muitos países africanos. É simples assim. Ora, se a questão de classe ela fosse explicativa, né, totalmente explicativa da realidade social que nós temos, nós teríamos uma hierarquia social muito mais democrática. Nós teríamos burgueses pretos habitando aquela esfera, né, da contradição fundamental. Teríamos uma classe média mesclada de pretos e brancos mais ou menos igualmente distribuídos nas classes proletárias. O que nós temos não é absolutamente essa realidade. Nós temos uma concentração total de poder, renda, na branquitude, no topo, a branquitude no topo da hierarquia, e uma concentração abismal, desproporcional, absurda, uma concentração absurda de pessoas negras na base da pirâmide social. E, por favor,
não venha me dizer que isso é resíduo de escravismo, né? 135, mais de um século depois, né, do fim da escravidão. Quer dizer, persiste mecanismo de exclusão da nossa gente, da cidadania nesse país, e, além disso, há práticas consagradas de extermínio sobre a nossa população, e que contam com a absoluta conivência de grande parte da sociedade. Ou seja, quando a esquerda menospreza essa evidência, o que precisa desenhar dessa realidade para perceber que raça determina a classe nesse país? Precisa desenhar mais o quê? Mas, quando a esquerda faz isso, ela também destitui a racialidade de uma contradição fundamental da sociedade brasileira. E nos convoca a dar um cheque em branco a uma visão que nos ignora, que nos invisibiliza. Então, o que eu digo sempre, é neste momento, e tem várias situações em que, de repente, você não se entende como é que partido de direita e partido de esquerda querem anistia. Ah, sorry, bonita. Entre a esquerda e a direita, você tem que continuar preta também, porque é disso que se trata. Na hora do frigir dos ovos, quem dança somos nós. E eu sempre digo, a esquerda nos promete o reino do céu, mas ela não entrega. Então, qual é o nosso problema? Só tem um jeito da gente caminhar com a esquerda, é empurrar ela para a esquerda, porque somos nós a esquerda. Cansa, né? Porque mais de meio século essa toada, né? Eu estou tão acostumada a sentar do lado da Sueli e enchê-la de perguntas que, por mim, quer mudar o papel, Ju? Assim, tenho várias perguntas para vocês duas, né? Isso de ser negra de pele clara é uma questão na sociedade brasileira. E aí eu tenho esse livro que chama Quando Me Descobri Negra. E eu já passei por muitas situações a partir desse título, né? De chegar, por exemplo, numa escola no extremo leste de São Paulo, na cidade de Tiradentes, onde a maior parte das pessoas é preta, depois parda, e quase não tem gente branca. E as pessoas olharem e falarem, mas você que escreveu esse livro? Porque, né, lá, naquele parâmetro, nem faz sentido. Eu cresci na Coab Fernão Dias, na zona norte de São Paulo, e todo mundo lá se parecia comigo. Então, a questão racial também não estava ali colocada. E já cheguei também a muitos lugares onde o título faz sentido, mas que as pessoas também olham com aquela cara do mas você não tinha espelho na sua casa na infância, né? Como é que, aos 20 anos de idade, você percebeu que era negra? É óbvio que eu sempre soube que não era branca. Mas esse lugar de não ter uma identidade racial ou não se sentir pertencendo a um grupo está muito demarcado para parte da população brasileira que se autodeclara parda. Tem uma mudança enorme nos últimos anos. Uma mudança que foi conquistada e uma vitória política, na minha leitura, da geração da Sueli Carneiro, né? MNU. Foi uma afirmação muito importante que as pessoas percebessem a sua negritude, se afirmassem negra e, a partir da sua negritude, entrassem numa luta política por todo mundo, contra qualquer forma de opressão, mas a partir de uma identidade. Porque sem essa afirmação de identidade não dá para fazer luta política. Quem nos acusa de fazer luta identitária, porque nunca vi nenhum de nós dizer que a gente faz isso, né? É sempre uma acusação que fazem de nós, não leva em conta de que a identidade é fundamento para muito do que se faz de luta política. Partido dos Trabalhadores, por exemplo.
trabalhador a trabalhador é uma identidade. E, a partir dessa identidade, se faz política para todo mundo. É o que a gente faz, a partir de uma noção de identidade racial. Te respondi já, não? Eu posso te devolver, então. Então, tá ótimo. Era isso. Eu tô bem deslocada. Opa, imagina, tá nada. Eu acho ótimo trazer essas questões, porque... Pode falar, por favor, Sueli. Eu estou deixando mais tempo para você mesmo. Pode não vem, não. Mas eu quero fazer um comentário sobre a coisa do colorismo que você colocou. Isso, quero. Quer dizer, eu pertenço a uma geração que trabalhou essa questão. Essa questão a questão de como a miscigenação foi manipulada, tem sido historicamente manipulada no Brasil, inclusive para promover o divisionismo entre nós negros. Agora que eu reconheci, meu querido amigo, né? E isso é desde a escravidão. Usar os mais claros para oprimir os mais escuros sempre foi uma estratégia do senhor. E é uma ideologia que está sempre disponível para ser utilizada a qualquer momento. E fazer o mais claro, se separar do grupo negro, era imperioso. Porque, quando nós agregamos, o que acontece? Nós somos só a maior população negra fora da África. E a maior parte da população brasileira. E a maior parte da população brasileira e o maior ativo político que nós, negros, temos, a nossa maioria populacional, que nós temos que politizar para potencializar. E daí vem todas as estratégias de impedir isso. Sempre foi impedido. Eles sempre trabalharam para impedir isso. Por isso, eu pertenço a uma geração que se autodeclara negra e que lutou para que lutou junto com outros atores políticos para que essa categoria fosse uma categoria sociológica, fosse uma categoria política que agregasse os dois grupos raciais, os dois grupos de cor que o censo define como pretos e pardos. Para além das questões ideológicas que eu assinalo, existe a similitude, a identidade socioeconômica desses dois segmentos. Quando nós falamos, nós não estamos falando de duas coisas diferentes. Nós estamos falando de grupos que são, do ponto de vista socioeconômico, praticamente homogêneos, porque você tem pretos e pardos formando isso que nós chamamos de negros, politicamente, na base da pirâmide desse país, e a branquitude no topo. O gap da desigualdade racial é esse. Você tem branco no topo e, lá embaixo, pretos e pardos. Quando você desagrega os dados censitários, você encontra regiões, inclusive, que os pardos se encontram em situação até pior do que os pretos. Então, o que justifica esse agrupamento não apenas as questões de natureza ideológica, de instrumentalização da mestiçagem e tudo que já disse, mas também essa identidade socioeconômica desses grupos, além do fato de que, em toda a família negra, nós temos pessoas de todas essas cores. Na minha família, tem pessoas negras dessas três cores que estão aqui, né? Então, isso é a realidade da maioria das famílias brasileiras, e qualquer pessoa branca sabe perfeitamente que nenhum de nós três somos brancos. Isso só... E eu sempre digo, quando tiver dúvida, pergunta para um policial, porque ele nunca se engana.
Isso mesmo. Enquanto você falava, o senhor lembrava justamente do indicador de homicídios no Brasil, né? Se a gente for olhar os homicídios no Brasil, né? Só tem pardo ali. Então, por isso que eu quis trazer esse debate, esse papo. Nós somos aqui. uma minoria, nós pretos somos minoria. Importante demarcar essas questões. Eu só quero saber o seguinte, Quero. os pardos que estão aloprando com esse negócio e os pretos que estão aloprando com essa conversa de colorismo, preciso saber o seguinte, os pardos são 47% do percentual da população brasileira. É o maior grupo de cor do país. Maior que branco, maior que preto. Os pretos são 9,7%. A gente vai renunciar, nós vamos chutar os pardos para lá e vamos renunciar à nossa maioria populacional? Isso não é ajuizado politicamente. Né? Jamais. Por isso que eu disse que essa mesa aqui... Segura a onda, negríssima. segura a onda. Pensa nas consequências, né, Sueli? Pode ser um tiro no pé. Né? Administra. Eu vou entrar agora nessa discussão sobre o livro Dispositivo da Racialidade, né? Porque eu acho que a Sueli traz ela dialoga com a obra de um autor que é o Charles Mills, para falar sobre contrato racial, né? E aí eu e as minhas introduções, né? Então, assim, de Rousseau sobre o contrato social. Então, tem a Carole Pattman, que ela vai falar do contrato sexual. O Mills, né, em 97, trazendo essa formulação de contrato racial até os pactos narcísicos que seguem de vento em popa, como trazido numa crítica da Bianca, em 2019, quando os socialites da moda organizam festas com tronos de sinhá e só mudam de assento de revistas. Eu gostaria que vocês falassem sobre o momento atual, né, e o desafio que eu percebo como um nó incontornável para a gente iniciar um papo de verdade sobre luta antirracista, que é o desfazimento, né, a desconstrução desse contrato branco, né, desse contrato racial. Queria começar com a Sueli falando sobre o contrato racial. Não conta tudo, Sueli, porque eu acho que as pessoas têm que comprar seu livro para ler, tá? Mas falar sobre isso, mas trazer essa questão, assim, por que os brancos se incomodam tanto quando chamamos de brancos? Se foram eles que criaram esse problema para a gente, né? Porque tem aquela coisa de você falar assim, eu já participei de discussões que assim, não, a gente fala, porque os brancos, aí, mas você está essencializando, né? Nem todo branco, nem todo homem, sabe aquela coisa? Mas sempre um branco, mas sempre um branco, um homem. Aí você tem que falar, não, a gente está aqui discutindo categoria social, né? Você tem que explicar, assim. Então, por isso que eu acho que... E eu acho que quando você traz esse conceito, ele é importantíssimo, assim, para a gente poder pensar esses lugares, e quando você afirma o contrato racial como uma ferramenta central no dispositivo da racialidade. Então... Realmente, encontrar esse autor, o Charles Mills, foi assim um achado extraordinário na elaboração da minha tese, porque a minha tese era a experimentação de alguns conceitos Foucaultianos aplicados ao domínio da racialidade. Na verdade, o que eu fiz foi, a pergunta original era: é possível tratar a racialidade da mesma maneira que Foucault tratou a sexualidade e construir com a racialidade um dispositivo de poder da mesma forma que ele construiu o dispositivo de sexualidade? A racialidade atende a todos os requisitos que Foucault colocou para a configuração de um dispositivo de poder? Ela atendia a todos os critérios que ele exigia?
a racialidade é uma fábrica de produção de saberes? Ela é uma fábrica de produção de poder? Ela é uma fábrica de produção de sujeitos, de subjetividades? Então, o exercício especulativo que eu faço nessa tese é responder a essas perguntas. E, no caminhar com o pensamento do Foucault, eu chego num momento de impasse. Porque, se a racialidade é um dispositivo de poder, eu tenho que mostrar uma exigência Foucaultiana, mostrar a genealogia desse poder. E eu não tinha apoio digamos, na ciência política aqui para fundamentar isso. Até porque o tema é bastante desprezado, né, na ciência política nacional. E esse autor, ele faz exatamente, ele me resolve exatamente esse problema, porque ele vai construir uma teoria política, porque ele vai fazer um outro movimento, o mesmo movimento que eu estou fazendo com Foucault, ele vai fazer com uma feminista chamada Carole Pattman, que constrói uma ferramenta teórica chamada o contrato sexual. E o que ela acusa nesse contrato sexual, ela estabelece um diálogo com o contratualismo da tradição filosófica, né? Com Rousseau, Locke, Hobbes. Ela vai dialogar criticamente com como é que se estrutura o contrato social, que é aquilo que o Charles Mill vai dizer: o contrato social é a língua franca do nosso tempo. É a forma que é o instrumento que organiza as sociedades modernas. É o contrato social. E o que é que a Carole Pattman vai demonstrar no diálogo crítico dela com essa tradição da ciência política? Ela vai mostrar que é um contrato neutro do ponto de vista do gênero. É um contrato do patriarcado. É um contrato que ignora a mulher e que invisibiliza a mulher e mantém a sua opressão. Charles Mill vai conversar com Pattman e vai falar: opa, mas existe também um contrato racial subjacente a esse contrato social. Este contrato social que existe aí, ele esconde o quê? Um contrato racial. Por quê? E esse contrato racial é datado, ele tem origem, ele nasce com o colonialismo, ele nasce com a escravização, ele nasce com o tráfico transatlântico, ele nasce com a expansão do Ocidente sobre os povos não brancos. Ele institui o Ocidente e o europeu, não é? O europeu branco, como dono da humanidade, como o ser universal. E institui também todos os demais que não são ele, como não seres, como seres de outra categoria, desterrados para a zona do não ser. Então, ele me dá a ferramenta política para poder trabalhar a constituição da branquitude como um sistema político não nomeado. Por isso que o branco assusta quando chama ele de branco. Porque ele não é branco, ele é universal, ele se instituiu. Ele se autodeclarou um ser universal. Ele se autodeclarou o ápice da representação humana. E isso é o macho branco. Então, ele leva um susto quando alguém fala, mas não. A civilização ocidental é uma civilização particular, né? Você é branco, você não é universal, mas isso é deslocamento já de poder, não é?
Então, essa teoria, aliás, esse autor vai ser publicado daqui a pouco. O contrato racial vai sair daqui a pouquinho. Charles Mills, não deixe comprar, porque é precioso esse livro. E para ler o Brasil também ele é uma maravilha. Ele também é uma maravilha, porque eu creio que no dispositivo de racialidade eu mostro como esse contrato racial funciona aqui, em terras brasílias, né? Como é que ele se organizou aqui, como ele organizou esse poder da branquitude, esse sistema político não nomeado, esse contrato que estabelece que nós somos seres humanos condenados a sujeitamentos ou ao genocídio e ao extermínio. É isso que está decretado por esse contrato. E à medida que a nossa consciência racial avança, e à medida em que nós ampliamos a nossa capacidade de tensionamento das relações raciais e a nossa demanda, não é, por igualdade e equidade, a contrapartida é esse poder branco se revelar com toda a sua crueldade, com toda a sua violência e arrogância, para preservar os privilégios, né, historicamente acumulados pela expropriação de povos negros e indígenas no Brasil. É esse processo que eles chamam de meritocracia, né? É a isso que eles dão o nome de meritocracia. Esse processo brutal de violência e de exclusão de povos, de negros, indígenas aqui, e a constituição de todos os privilégios de que goza a branquitude ao ponto dela obter o índice de desenvolvimento humano não é compatível a de um país europeu. É sob essas condições que isso foi construído. Isso precisa ser desconstruído, porque é obra humana. E tem que ser desconstruído pelos humanos de hoje. Agora, volto a dizer, muitas pessoas já me ouviram dizer isso, renovo. Esse autor, Charles Mills, ele diz, esse contrato racial, ele faz com que qualquer branco, independente da sua vontade, seja beneficiário do racismo. Mas, ele diz, nem todo branco é necessariamente signatário deste contrato. E é isso que pode permitir que brancos e negros antirracistas possam construir outro projeto de país. É isso. Vou pegar carona no que a Sueli acabou de dizer para lembrar a branquitude antirracista que se autoafirmar não signatária não significa que, de fato, vocês não sejam. Porque tem algo que também a branquitude faz bem, assim como o capitalismo, não à toa foi uma invenção do outro, né? Que é se apropriar das afirmações, fagocitar para continuar fazendo o que faz, né? Então, nisso do Pacto Narcísico da Branquitude, a Cida Bento estará aqui, né, na programação também, que a gente precisa muito ler a Cida Bento, porque esses critérios meritocráticos, que a Sueli também mencionou, eles são critérios que, assim, para eu contratar alguém, a pessoa tem que ser muito boa para fazer o que eu faço, ela tem que ter um repertório parecido com o meu. Se ela não estudou na mesma escola que eu estudei, ou nessas 5 outras escolas do Vale Encantado da Zona Oeste, ela não vai ter condição de fazer aquilo que eu faço tão bem. Se a pessoa não souber tal língua, de tal jeito, em tal lugar, ela não vai poder desempenhar bem a função. Então, tem algo também nesse pacto narcísico que a Cida Bento escancara, que é uma invenção de critérios imparciais que reproduzem esse racismo o tempo todo. E me parece, Sueli, que, infelizmente,
tá rolando uma coisa que eu não sou signatário, mas reproduzindo nas relações aquilo que a branquitude faz e sempre fez. Eu ouvi recentemente uma pessoa que foi demitida de uma instituição grande, uma pessoa negra, depois de uma reclamação invocando a necessidade de equidade salarial. E aí teve ali um conflito, ela falou, olha, eu acho que tem aqui uma coisa racista colocada. Não, nós não somos racistas, nós não somos signatários. E teve a citação, aliás. Então, tem algo que a gente precisa entender, que além do discurso, que todo mundo consegue mimetizar, o que é que desse pensamento de Sueli Carneiro, Charles Mills, Cida Bento, de fato tem sido apropriado e transformado práticas institucionais, mas também individuais. Indivíduo não muda nada sozinho. Só que a nossa prática cotidiana informa também o que é o coletivo. Eu tenho vontade de perguntar, quem aqui limpa a própria casa? Eu não vou fazer isso, porque não precisa. A questão é que, se dentro das nossas casas antirracistas a gente reproduz o que é o racismo brasileiro e a gente ainda faz afirmações de que a gente é antirracista, mas, veja bem, isso também é para ajudar essa empregada doméstica. Essa mulher negra, que é quase da minha família... eu não posso falar isso. Mas essa mulher negra que está aqui em condições boas de trabalho, ela é CLT, eu pago tudo direitinho, então eu não sou signatário. Tem algo aí que a gente precisa aprofundar, precisa de alguma coerência. E essa coerência me parece faltar nas nossas alianças de construção de um Brasil, de fato, antirracista. Eu não quero construir aliança. O movimento negro, quando se propõe a construir aliança, não quer construir aliança discursiva. A gente sabe que vocês sabem mimetizar bons discursos. O que a gente precisa é de transformação efetiva no cotidiano, naquilo que é individual, mas, principalmente, as transformações coletivas, que quem tem a caneta ainda é a branquitude. O poder está com vocês. Enquanto vocês, de fato, não usarem esse poder para uma prática antirracista, vocês vão continuar mimetizando um discurso antirracista e o Brasil vai continuar exatamente como está. Eu acho, eu só quero arrematar uma coisa, que o que quer que a gente pense objetivamente em termos de transformação social depende de organização política. Não tem nada a ver com atitudes individuais de um indivíduo, de uma empresa, disso, aquilo, outro. E, quando eu falo em projeto político, eu falo de nos organizarmos politicamente em torno de um outro projeto de nação. Eu sempre gosto de dizer uma frase que era do Nelson Rodrigues, que subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos. Né? Portanto, um outro país, né, também será obra de séculos e depende, sobretudo, da potência, da capacidade das organizações políticas que a gente seja capaz de construir para sustentar um projeto político. O que sustenta um projeto político é a organização política. Então, a minha convocação é nessa direção. Eu estou falando daquele manual velho lá, que muitos daqui, né, da minha geração, sabem do que estamos falando perfeitamente, certo? Não se transforma estruturas, não é, sem construir estruturas de confrontação, né, com muita eficiência. Então, eu acho que é isso que é a questão crítica nesse país, é politizar esse país. Politizar esse país. E politizar aqueles, sobretudo, aqueles que se supõem capazes de promover transformação social aqui, de fato, né? E
Isso significa que o país, se o partido é porcaria, tem que criar partido que preste. Por exemplo, porque também não se faz transformação sem instrumento político. Ou tem que adensar partidos existentes e transformá-los, porque nada disso acontece por geração espontânea, né? E eu acho que esse é o grande desafio nosso, como politiza e como a gente se organiza numa perspectiva antirracista, anticlassista, né? Antissexista. É isso, né? Bom, chegaram algumas perguntas aqui, e tem uma que eu selecionei aqui, porque ela acaba dialogando também com a pergunta que eu tinha pensado. Mas eu explico por que eu vou ler a pergunta, depois eu explico por que eu acho que ela dialoga com o que eu tinha pensado. Fala assim, tem mais, gente. Doutora Sueli, a senhora teria algum arrependimento de ter dedicado sua vida à luta? Ter que viver sempre em prol de uma pauta e uma transformação vale a pena? Não cansa? Eu escolhi essa frase porque tem um texto no dispositivo da racialidade, depois das entrevistas que você fez, que é o Educação e o Cuidado de Si. E eu acho interessante nesse texto, porque você vai desenvolvendo justamente tanto a importância da educação formal, né, do entendimento dos nossos, do acesso a esse espaço da educação como importante, e do como havia uma tensão, acho que não sei se é do Edson Cardoso, agora acho que é do Edson Cardoso, que fala da tensão de você ir para uma escola, né? Seus pais fazem um esforço para você ir para uma boa escola, porque você precisa ascender, né, socialmente. Aí tem um outro momento que você traz as falas da Fátima Oliveira, que ela fala assim, ela ia para uma boa escola, e aí, nas férias, ela tinha que acordar, né, a avó fazia ela acordar mais cedo, tem os afazeres domésticos, e a avó dela falava, para mandar, você precisa aprender a fazer. Era uma coisa desse sentido, né? E o Edson Cardoso, ele sempre falava desse descobrimento dele, né, da sua negritude, e desse espaço, de como essa educação fez também como ele percebesse a importância da luta política, né? Então, por isso que eu escolhi essa pergunta aqui, porque eu acho que, no seu próprio livro, você está respondendo essa pergunta, né? Sobre a luta cansar ou não, e da importância de espaços em que a gente perceba que o acesso à educação e essa mobilidade social individual, ela traz também uma responsabilidade coletiva quando a gente está falando da nossa experiência, né, com pessoas negras, né, do nosso... eu falo isso muito também porque esse trecho do livro me tocou muito, porque eu lembrava da minha vida enquanto eu lia, né? Então, eu sou a primeira da minha família, por exemplo... Não, a primeira não, porque tem minha tia Dóia de Campinas, mas sou a segunda que acessou a universidade. Eu sempre brinco que eu sou fruto do sonho da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, né? E isso traz uma série de responsabilidades, né? Então, eu consigo acessar lugares que fazem com que eu pense esse coletivo, essa comunidade, né? Mas o Edson Cardoso falava do fortalecimento também que a luta política traz para a gente, né? Então, não sei se eu estou ficando muito confusa, mas é porque, assim, me incomoda né? Eu estou vendo sua cara para mim. Eu estou lendo, fazendo essa leitura. Mas por que eu quero trazer isso? Porque a gente tem hoje, por exemplo, um discurso muito difundido e captado pelo neoliberalismo do que é esse autocuidado, do tal da self-care, o que é cuidar da gente, né? E, muitas vezes, o espaço da militância política também tem as suas reproduções de violências, né? E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, vai cuidar de você, vai fazer uma skincare, sabe? Vai fazer uma tarde de massagem, né? Então, por isso que eu acho que é interessante, assim, o que é, de fato, essa pergunta que a pessoa faz para você desse arrependimento, assim, quais foram os mecanismos que você acessou durante a sua militância política que fizesse com que você
se mantivesse na luta, porque eu tenho certeza que você enfrentou momentos muito violentos também nesse processo de militância política, né? Para que fizessem com que você compreendesse que você estar nesse lugar era importante como uma responsabilidade coletiva e que esse cuidado que você buscou, que estou perguntando para você, esses cuidados próprios de si que você buscou, eram importantes para te manter ativa, militante, compreendendo essa importância da luta e do avanço coletivo, principalmente. Eu acabei misturando um pouco as coisas, porque eu acho que, no frigir dos ovos, essas coisas se misturam, porque tem essa coisa do autocuidado muito individualizado, né? A gente tem uma sociedade em que as pessoas são muito captadas e cooptadas para essa leitura de avanços individuais, de achar... Eu fico super feliz quando uma de nós ascende socialmente, né? Mas não é só sobre uma de nós ascender socialmente, entende? Acho que você está sempre falando para a gente que, né, se você se contenta com só você ascender socialmente, aí virou uma coisa liberal, aí não é emancipação, né? Então, eu acabei misturando aqui as bolas da pergunta. Eu sei que a pergunta era muito mais sobre você ter se arrependido ou não. Era bem simples. Eu deixei a coisa mais complexa. Mas é porque me incomoda essa coisa, sabe? Dessa coisa do... Você é gulosa. Que é o cuidado. Eu quero... Você enfia tudo. Eu quero colocar tudo. Eu quero ficar horas aqui conversando com vocês. Esse que é o problema. É bem engraçado. Bom, você me confundiu o suficiente, porque agora também estou confusa aqui. Então, mas é bem engraçado isso que você fala, porque, veja, você está falando com uma mulher bem mais velha que você. Eu pertenço a uma outra geração. Eu pertenço a uma geração que teve... Nós tínhamos utopia, nós tínhamos processos organizativos claros que não existem hoje, nós tínhamos a esquerda, nós tínhamos a direita, nós tínhamos que lutar contra a ditadura militar, nós tivemos, né, que fazer um esforço brutal, uma geração que tem que fazer um esforço brutal de redemocratização desse país, de vencer a ditadura. Os movimentos sociais renasceram no bojo ainda, na década de 70, ainda no bojo da ditadura, renascem, ressurgem com todo o vigor, movimento feminista, movimento negro e outros. Então, eu tive o privilégio de participar de um momento extraordinário da história desse país, que foi a luta pela redemocratização. E a luta para colocar as nossas agendas, né, na esfera pública, na ordem do dia. Nós tínhamos muito que conquistar. Então, não havia tempo para frescura, você está entendendo? Não, a gente não podia se dar ao luxo. Os problemas eram, não, sabe? Não. Hoje, está certo. Eu até acho muito legal. Tenho sido muito beneficiada por essas ideologias aí do cuidado. Eu tenho sido muito mimada. Eu até acho assim, meu Deus do céu, mas como nós éramos cruéis uns com os outros. Na minha geração, não tinha mamão com açúcar, ninguém cuidava de ninguém, você tinha tarefa política, e ai de você se não cumprisse, você entendeu? E não tinha, ninguém passava a mão na sua cabeça. Então, essa coisa do cuidado é uma coisa nova, né, que vocês estão trazendo, e que eu descobri que é muito bom esse negócio aí, porque eu tenho sido muito... Né? Mas não fazia parte do repertório da minha geração. Mas, voltando à pergunta, se eu me arrependi, jamais. Jamais. Eu tenho absoluta convicção que eu sou uma guerreira pelas causas mais justas da humanidade. Absoluta. 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 Absoluta convicção, absoluta certeza. E
eu agradeço aos deuses, sabe? Eu agradeço ao meu orixá Ogum, que me sustenta, sabe? Entendeu? Eu sou grata, entendeu? Por de ter me desviado, ter conseguido me desviar de tudo aquilo que podia ser alienação na minha vida. Eu vivi situações que foi o ativismo que me salvou de não ser uma pessoa preta completamente alienada. E, como algumas de nós, da minha geração, se tornar inimigo dos próprios negros. Entendeu? E quem fez isso por mim foi o movimento negro. Eu sou quem eu sou, eu devo isso ao movimento negro. Eu sou quem eu sou, eu devo isso ao feminismo. Foram essas dimensões de luta que me constituíram, né, que construíram essa pessoa que eu sou. Então, eu entrei na filosofia em 1972. Imagina, a faculdade de filosofia mais elitista que tinha na USP. A mais elitista de todas as faculdades da USP. As pessoas... era curso que você fazia de manhã. Eu tinha colegas que liam no original grego. Quando a aula inaugural que eu tive foi ministrada metade em alemão e metade em francês. A única pessoa que eu tenho certeza que estava lá, que não entendia nada daquilo, era eu. O único ponto preto ali, entendeu? E, por muitos anos, eu fui o único ponto preto ali. Se eu não tivesse achado o candomblé e não tivesse achado o movimento negro, aquilo teria me destruído. Então, eu sou uma sobrevivente. Então, eu não tenho nenhum motivo para me arrepender, entendeu? Mas nenhum motivo para me arrepender. Eu só posso agradecer, né, aos deuses que me resgataram, me redimiram, né, e me permitiram cumprir um papel dentro de uma luta e realizar a minha única ambição. Eu só pedi uma coisa quando eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu só pedi uma coisa, que eu possa ficar no coração da minha gente, como outros e outras estão no meu coração. Cito especialmente Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez. É isso. Você está. Você está, estamos Ô, aqui. Ju, deixa eu falar do cuidado. Eu quero que você fale também, eu ia passar para você. Porque eu sou agora. dessa geração, né? A nossa geração do cuidado, né? Mas eu sou dessa geração do cuidado que aprendeu cuidado com a sua geração, Sueli. Tem um texto chamado O Candomblé, que Sueli Carneiro assina com a Cristiane Cury, e é um texto ali do começo dos anos 80, em que elas falam que a origem da palavra candomblé vem de agrupamento de pessoas negras. Porque essa história de separar religião, de ciência, de filosofia, isso é eurocêntrico e moderno. Isso foi inventado num lugar do mundo, numa época específica. Não necessariamente essas dimensões estão separadas, porque na vida elas não estão. E o candomblé é esse agrupamento de pessoas negras, hoje não só de pessoas negras, mas na sua origem, que praticavam e praticam dimensões muito bonitas de cuidado. Tem outro texto que Sueli Carneiro assina com a Cristiane Cury, que é O Poder Feminino no Culto aos Orixás. Eu sou apaixonada por esse texto, é dos meus preferidos da vida.
E que foi um texto... Eu fui muito formada, além de ter sido formada pelo movimento negro, eu fui muito formada pelo feminismo branco. Marcha Mundial das Mulheres, estou aqui olhando para Maria Lúcia Tatal, a quem eu agradeço muito. Mas eu via muitos conflitos. E aí a Tica Moreno, que é da minha geração, eu falava, Tica, tudo bem, mas me dá umas outras coisas para ler que falem um pouco mais da diferença. E, a partir da diferença, a construção de igualdade, porque combina comigo, mas não combina tanto. E esse texto, Poder Feminino no Culto aos Orixás, termina com uma frase em que elas colocam: porque é nessa hora que as mulheres negras, brancas, que estão lá com a sua saia branca rodada, percebem que você pode ser mulher dançando e sendo amante e uma mãe dedicada. Porque todas essas dimensões cabem. Dividir a santa e a puta é uma coisa que não cabe nessa matriz de pensamento, nessa perspectiva de religiosidade. E essa pluralidade, as possibilidades de ser, é uma lindeza de cuidado. Esse texto é um texto que, quando eu li pela primeira vez, ele cuidou de mim. Mesmo você dizendo que vocês não tinham nada a ver com esse negócio de cuidado. E vocês publicaram esse texto antes de eu nascer. Então, realmente, essa é uma dimensão anterior à nossa geração. O que me parece que a gente também aprendeu com vocês é que a gente não precisa e não deve ser sempre forte. Que a gente não precisa e não quer aguentar qualquer coisa. E quando a gente assume a necessidade de assumir fragilidade, limite, isso também afirma para essa sociedade racista que o pré-natal das mulheres negras precisa ter o mesmo tempo de duração e a consulta médica igual a das mulheres brancas, porque não, o nosso corpo não é mais forte, não aguenta mais. E isso é uma das principais causas de mortalidade materna nesse país. Essa dimensão racista de olhar para os nossos corpos como os que aguentam tudo. Já tive inúmeras conversas também com amigas brancas que, nossa, é tão difícil. Como é que a gente dá conta de tudo, né? Trabalho, criança, dá tanta coisa, tanta coisa. Fala, pergunta para a sua empregada doméstica. Porque, além disso tudo que você faz, ela ainda mora longe e cuida da casa dela também. Então, tem uma multiplicidade de possibilidades que é muito interessante, mas que nos massacra no cotidiano. Então, afirmar que não queremos suportar tudo, não queremos aguentar tudo, queremos ter prazer, queremos que o prazer seja uma dimensão importante também na luta, e olhando para o cuidado desse jeito, é algo que nos diz respeito, mas que eu acho que a gente aprendeu com vocês. E na tese da Sueli, quando ela fala do cuidado de si, né, bem Foucaultiano, o cuidado de si, o cuidado do outro, tem muitas dimensões de como esse cuidado é exercido. E esse cuidado é uma possibilidade de escapar da política de morte. Então, essa política de morte que se coloca tão firmemente para a população negra brasileira a partir do dispositivo de racialidade, como é que a gente resiste a essa política de morte? Como a gente escapa? A gente escapa também pelo cuidado, pelas tecnologias de si. Então, a gente escreve, e as mulheres negras escrevem no Brasil desde pelo menos o século XVIII. E escrevem para cuidar de si, porque quando a gente narra, a gente cuida, mas escrevem também para cuidar da sua comunidade. Mais ou menos em 1770, Esperança Garcia, uma mulher negra escravizada no Piauí, escreveu uma carta de denúncia para o então governador da situação de violência extrema a que ela e a sua comunidade escravizada era submetida. Então, imagina, 1770, a maior parte da população branca brasileira não sabia ler naquele período, nem escrever, nem os proprietários de pessoas escravizadas. E a Esperança Garcia era uma mulher escravizada que lia, escrevia, percebia nessa escrita uma possibilidade de luta política, hoje ela é considerada a primeira advogada do país, e também de cuidado. E ela é tão sofisticada. Tem a carta na internet, procurem, porque é uma beleza.
Ela vai denunciando essa situação e, ao final, ela dá uma dica para o governador. Ela fala, e tem uma criança minha que não foi batizada. Essa dica tão perspicaz está informando para o governador, olha, esse cara não está dizendo quantas pessoas escravizadas tem aqui nesse lugar. Está te enganando, está te roubando, você precisa vir aqui ver. Então, a carta dela inteira fala dos maus tratos, mas ela dá ali uma dica que é fundamental para que, de fato, alguém apareça lá e que tenha ali uma transformação naquela situação. Ela quer voltar a conviver com a família dela e tem indícios depois de que ela morreu no mesmo lugar onde estava a família dela. Então, deu certo. Isso é cuidado. E não é esse cuidado individual, é cuidado de uma comunidade. Cuidado é a nossa possibilidade de escapar do dispositivo de racialidade. E está escrito aqui. Mas o cuidado que está em voga é neoliberal. Então, não apenas. Não tem só esse em voga. Mas ele não é o único. Não é o único. Né? O meu cuidado, ele fala que o cuidado de si se realiza na emancipação de todos. Né? Então, é bem diferente, né? Do que umas outras coisas aí que dizem que né? O indivíduo, a gente venceu, né? É bem diferente, né? Não é o skincare, Não é o skincare. nem o pretos no topo, Não. mas é cuidado. Eu estava me segurando para não falar isso. Mas recado dado, recado dado. E tem, inclusive, no dispositivo, tem um momento que você fala de uma frase que é... Eu fiz uma adaptação, mas é para que nós vencêssemos aqui, né? Para que nós... Né, que eu acho importante, porque as pessoas não entendem, especialmente as mais jovens, não entendem, porque tem uma ideologia aí, né? Que é a ideologia desse tempo, né? Que é o progresso individual, a mobilidade individual, a lacração individual, que é a medida de todas as coisas. E é mais o engodo, né? Porque o Milton Santos, eu sempre insisto nisso, o Milton Santos, naquele livro, Por uma Outra Globalização, ele trata com a propriedade que só ele tinha, né? De como essa falácia neoliberal, desse individualismo exacerbado, esse hedonismo babaca, né? que essa ideologia tem, mas que é altamente eficaz. Né? Porque o que ele mostra eu estou falando do Milton Santos, ele diz, as classes médias no Brasil, elas nunca quiseram ser cidadãs. E os pobres nunca puderam ser cidadãos. As classes médias e as classes abastadas, ele diz, elas sempre preferiram o privilégio à cidadania. E ele mostra que esse é um processo que não passou por mobilidade individual. Eles foram promovidos como grupos. Ele mostra como todos cresciam ao mesmo tempo para lugares diferentes, mas o grupo, um determinado grupo, foi promovido nesse país a partir de infinitas técnicas de promoção desse setor branco, eminentemente imigrante e descendente de imigrantes europeus. Eles foram promovidos coletivamente. Aí é que está a falácia, e, no entanto, nos oferecem a mobilidade individual, que sempre foi ofertada para nós. Mas sempre foi impedida o quê? A mobilidade coletiva. Então, é só um adendo dentro dessa história. Não se engane, eles vão juntos. E para nós, eles dizem, vai sozinho, se vira. Bom, gente, chegamos ao final da nossa mesa. Tava uma delícia, né? Maravilhoso conversar com essas duas aqui. E foi
Uma delícia estar aqui com vocês. Teremos agora a gente já encerrou, infelizmente. A gente vai agora para os autógrafos, lembrando que são 50 autógrafos, tá, gente? Porque nós nos empolgamos aqui também, né? E a programação da feira continua amanhã. A gente espera todo mundo aqui para ver uma programação incrível. E eu vou fazer o jabazinho da mesa que eu estarei no domingo com o Cida Bento e o Ino Bueno aqui também. Até, gente.